vida, mas Deus fala. Eu quero pedir a você nesse momento que ponha a mão sobre o seu coração e ore ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar a mensagem. Pai Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor está neste lugar e cremos no poder da Tua Palavra como um instrumento para qual o Senhor usa para falar conosco. E nesta noite tão abençoada, que o Espírito Santo possa conduzir a mensagem, o sermão, a palavra pregada, a palavra de Deus que foi construída a partir de oração, de estudos, e que essa palavra possa penetrar na nossa alma, no nosso espírito, de maneira que saiamos desse lugar, ó Deus, edificados no Senhor, confrontados pela Tua palavra, e certamente com a nossa fé crescida através da palavra que aprendemos aqui. Todo o Teu servo em Tuas mãos, abençoa o Isaac, guarda o Teu filho na Tua presença, usa-o com muito poder e graça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, amém? Amém. Glória a Jesus. Privilégio enorme estar com os irmãos, podermos cultuar a Deus e ouvir uma mensagem do Senhor. Quero te convidar a ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos ler do 13 até o 35, Lucas 24, do 13 ao 35. Os que estão de pé podem se sentar à vontade. Vamos ler o texto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali acontecem nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começou por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante,
mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já veio, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não está queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero falar essa noite um pouco do Messias político. Vejamos que a esperança dos discípulos e dos seguidores do Messias acabou justamente na crucificação, pois havia uma expectativa muito alta sobre o Messias. Era aquele cuja expectativa dos zelotes, um grupo que era uma seita dentro do judaísmo, e acreditavam que viria um general de guerra, empunhando em suas mãos ali uma espada, e aniquilaria Roma e todo o seu império. Então esse grupo, os zelotes, e a maioria dos judeus acreditavam, eles tinham essa expectativa do Messias político. Então esperavam ali um Messias que se assentaria no trono de Davi e restabelecia este trono, este reinado. Mas além do Messias político, também aguardavam o Messias sacerdote. Também havia um grupo com uma expectativa no Messias sacerdotal, da linhagem de Arão. Havia nele uma autoridade superior e esperavam que ele unificasse os ofícios em um só Messias, que era o ofício de rei, sacerdote e profeta. Então, aguardando esse restabelecendo essa ordem religiosa e política sobre Israel, vejamos que eles aguardavam isso em Lucas 24, do 19 ao 21, que diz assim: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Então os discípulos e seguidores viram em Jesus estes ofícios que eu acabei de falar. Então essa expectativa que eles tinham a respeito do Jesus de Nazaré, o qual eles viram, os seguidores, os discípulos e grande parte da multidão viram em Jesus estes ofícios, o ofício de rei, sacerdote. Então eles viram este ofício, só que viram Jesus ser crucificado. Então toda essa expectativa neste Messias, tanto político, ali eles aguardavam, quanto o Messias com essa função sacerdotal se cessar na cruz, na crucificação. Viram Jesus entrar em Jerusalém e ser aclamado como rei, e depois de 5 dias ser condenado como malfeitor. E o mesmo povo que aclamou na sua entrada triunfal: Hosana, Hosana, ao filho de Davi, agora clamava pelo sangue de Jesus na cruz. Vejamos que o escárnio era tão grande que o povo clamou pela libertação de um criminoso, de Barrabás, mas crucifica Jesus. Então vejamos que este povo estava com uma cegueira espiritual tão profunda que a expectativa ali se esvaiu na crucificação e na condenação do próprio Jesus.
a princípio com amigos e discípulos enlutados, com sonhos e esperanças cessados, pois aquele que ressuscitou a filha de Jairo havia morrido, aquele que ressuscitou a Lázaro havia morrido, aquele que viram dominar a morte, pois Jesus dominou a morte na ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro. Agora viram aquele que ressuscitou essas pessoas ser morto, ser crucificado. Aquele que falava com autoridade sobre a religião e sobre o Império Romano. Agora o povo viu este Jesus ser condenado por ambas as instâncias, tanto a instância religiosa quanto a instância política, porque o Sinédrio condenou Jesus e Pilatos assumiu a função de crucificá-lo. Então vejamos que a expectativa era muito alta, porém com toda a sua esperança cessada na cruz. A crucificação de Jesus foi o ponto final da expectativa dos discípulos e da grande maioria da multidão. E o ato consumado dessa crucificação cessou toda uma expectativa de um povo, pois o Salvador havia morrido. Vejamos que depois da crucificação, não somente os discípulos ao caminho de Emaús voltavam para sua terra natal, mas também Pedro e João ali retomaram a sua atividade de pesca, voltaram para a sua vida de origem. Então a expectativa se cessou, se findou. Porém, não uma morte comum, mas crucificado. Agora, a imagem do herói aguardado se manchou na vergonha da cruz. Vejamos que Jesus passou 3 anos e meio ali com seus discípulos, ensinando, curando, pregando, mas a expectativa se findou na cruz, mesmo ele anunciando a sua própria morte, mesmo Jesus predizendo em um jantar ali com seus discípulos que o Filho do Homem havia de ser entregue. Mesmo ele anunciando a sua morte vindoura, a esperança se cessou na crucificação. Como preguei a semana retrasada, a crucificação para um Messias era algo de um escárnio tremendo, de uma vergonha tremenda. Pois o Messias aguardado, que se assentaria no trono de Davi, o Messias sacerdotal, agora foi morto como um mafioso, foi morto como um ladrão, foi morto ao lado de 2 ladrões. O nosso herói morreu, a esperança acabou, a esperança se findou, não há mais jeito, porque aquele que aguardávamos ansiosamente pela libertação de Israel foi consumada a morte. Mas o cenário começou a mudar, de dor para alegria e esperança, com o relato de domingo de madrugada, pois ele havia ressuscitado. E os discípulos a caminho de Emaús estavam no local do primeiro relato das mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Porém, nos leva a crer que a falta de conhecimento nas Escrituras impediram de crer na profecia do Messias sofredor. Vejamos aqui no versículo 25 a 27, que diz assim: e eles lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês custam a entender? Aqui os olhos deles ainda estavam fechados. Vejamos que a falta de conhecimento nas Escrituras ali os impediam de crer nessa ressurreição, porque
ele havia de morrer. Isaías, no capítulo 53, anuncia ali o servo sofredor. Então havia toda uma profecia, havia todo um anúncio que o Messias havia de morrer. Porém, a falta de conhecimento os impediu de acreditar. Mas a palavra pregada no coração aquecido pela presença de Jesus traz de volta a esperança que havia se perdido. No versículo 24 a 32, que diz assim: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao aproximar-se do povoado, estavam indo. Jesus fez como quem iria mais adiante, mas eles insistiam muito: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa e com eles, tomou o pão, deu graça e partiu-os. Então os olhos foram abertos e reconheceram a ele, e desapareceu da vista deles. Amém, glória a Jesus. Então a exposição da palavra fez com que os olhos deles foram abertos, de maneira que falavam: ora, não nos ardia o coração quando ele estava expondo ali as escrituras. E no momento do partir do pão, os olhos foram abertos e reconheceram, e trouxe à memória que o Messias havia de sofrer, havia de ressuscitar. Então, levantando-se dali, viram uma mudança de rota, caminhando para anunciar o selo do Evangelho. Ele vive. Saíram de Emaús, apressadamente retornaram para Jerusalém, aonde estavam reunidos ali os discípulos para anunciar: realmente ele vive. Mesmo diante do relato das mulheres, os olhos ainda não estavam fechados, mas ao Jesus expor as escrituras, os olhos foram abertos, o coração foi aquecido, a ponto de eles anunciarem o selo do Evangelho, o selo do cristianismo. Porque se o cristianismo fosse até somente a morte de Jesus, não seria cristianismo. Mas o selo ele vive. É o selo, é a profecia que se cumpriu. O Messias, o servo sofredor, agora vive. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E correram apressadamente para falar que ele vive. Mas nessa noite eu ainda quero falar: Jesus é a luz em nosso caminho. Jesus é a luz em nosso caminho. E diante desta verdade eu quero deixar algumas lições para que possamos refletir nesta noite. E as circunstâncias ruins podem nos levar a desistir. O que levou os discípulos a voltar para Emaús? As circunstâncias ruins, o cenário ruim, porque era um cenário de morte, era um cenário de escárnio, era um cenário de vergonha, aonde o herói tinha sido crucificado.
tinha morrido. Aquele que aguardava ansiosamente pela remissão de Israel havia morrido. E o medo pode fazer o mesmo em nossos corações. E as circunstâncias ruins nos levam a temer. Temer pelo resultado não favorável. Diante de uma enfermidade, diante de um problema familiar. Isso pode gerar em nós uma cegueira a ponto de não entender que Jesus está conosco. Na nossa vida espiritual, nas demandas do dia a dia, o medo pode abafar ali a nossa expectativa de um dia melhor. O medo pode abafar a esperança das misericórdias do Senhor se renovando toda manhã. O medo pode nos cegar e nos fazer até mesmo retroceder. Não enxergamos porque voltar às nossas velhas práticas é mais fácil. Voltar às velhas práticas é muito mais fácil do que enxergar, identificar um problema e resolver. A conformidade com uma situação é muito mais fácil. Não enxergamos porque os acontecimentos não são favoráveis. Repararam, irmãos? Quando tudo parece se findar, quando as nossas expectativas se findaram, quando os nossos sonhos se findaram, porque tudo dá errado financeiramente, no casamento, na vida conjugal, nos relacionamentos familiares, quando tudo parece perdido, às vezes não conseguimos enxergar uma saída. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele é a luz em nosso caminho. Jesus é a válvula de escape. Enxergue Jesus em meio às dificuldades. Ouça Jesus em meio às dificuldades. Essa é a primeira lição que eu deixo nessa noite. A segunda, a falta de conhecimento nas Escrituras nos leva a uma cegueira espiritual. Vejamos do 24 ao 27 que diz assim: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então a falta de conhecimento nas Escrituras nos leva a uma cegueira espiritual, nos levando à incredulidade na palavra. Deixamos de crer naquilo que a Escritura diz, por não conhecer as Escrituras. Quer conhecer a Deus, irmãos? Leia a Escritura. Ore. Mergulhe na Bíblia. Conheça este Deus. Porque há de acontecer que a sua visão vai se ampliar, vai se abrir ao conhecer as Escrituras e conhecer o Deus dessas Escrituras. É o Deus que tira a nossa incredulidade. É o Deus que renova a nossa esperança. É o Deus que nos leva a crer em suas promessas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A falta de entendimento, a falta de estudo, a falta de examinar as Escrituras nos leva a uma incredulidade. E isso é um perigo para nossas vidas.
a incredulidade nas profecias. E Jesus há de vir. E Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A falta de conhecer as Escrituras nos leva à incredulidade nas profecias. Jesus há de vir. E como estamos diante desta verdade, diante desta profecia? Como está o seu coração? Como está o meu coração? Estamos preparados? Estamos aqui aguardando ansiosamente pela vinda do Messias? Assim como a profecia se cumpriu, que ele ressuscitou, há de se cumprir. Jesus virá. Se prepare diante dessa verdade. Curve o seu coração diante dessa verdade. Se apresse, se dobre diante da cruz. Apresse. Não saia daqui na incerteza dessa verdade. Se apresse, porque as profecias estão se cumprindo, que o Messias virá, e glória a Jesus. A falta de conhecimento nas Escrituras nos impede de ter sensibilidade e de perceber que Jesus caminha ao nosso lado. A falta de conhecimento nos impede de enxergar que Jesus está conosco, está em nós. O que impediu os discípulos ao caminho de Emaús de enxergar Jesus talvez foi a falta de conhecimento, a incredulidade. Isso é um tema teológico que não se fecha, que levou à cegueira. Mas um ponto que devemos nos atentar a esta verdade. Por quê? Porque diante da exposição dos profetas, desde Moisés, fez com que os olhos deles se abrissem e o seu coração se aquecesse diante dessa verdade. E que venhamos nos atentar a isso. Que a palavra do Senhor venha aquecer em nossos corações, arder em nossos corações, e perceber que Jesus caminha conosco, em meio às nossas dificuldades, em meio ao cenário totalmente conturbado, em meio às esperanças se esvaindo, em meio à turbulência da nossa casa. Enxergue, Jesus está caminhando conosco. Mergulhe na Sagrada Escritura, enxergue a Jesus. As circunstâncias não podem te impedir de entender, de ver que Jesus está do seu lado, caminhando com você, andando pertinho. Não deixe as circunstâncias te cegar. Curve o seu coração diante desta verdade. Entenda esta verdade. Quero deixar ainda a última lição. No coração quebrantado, a palavra gera esperança e fé. O coração quebrantado reconhece a voz de Deus. No versículo 32, que diz assim: perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras? Um coração quebrantado reconhece a voz de Deus nas Escrituras. Quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. E há quem diga: quer ouvir a Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus, sem mescla de erro, é a verdade absoluta, é a nossa regra de fé e prática. Ouça Deus na Bíblia. Senhor, fale comigo. Ouça Deus na mensagem pregada. Rasgue o seu coração. Deixe o seu coração queimar nessa noite. Saia daqui convicto que Deus
Isso é uma verdade inegável. A palavra de Deus tem poder para gerar a nossa conversão, a nossa mudança de rota. A palavra de Deus transforma um coração duro, um coração de pedra, em um coração de carne. A palavra de Deus penetra entre juntas e medulas. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Abra o seu coração diante desta palavra. Curve-se diante desta palavra e reconheça que Jesus é capaz de mudar a rota da sua vida. Diante dessas verdades praticadas, se curve, entenda isso. Jesus é capaz de mudar a rota da sua vida. E somente a prática da palavra vai levar a esta mudança. Somente a prática da palavra. O coração quebrantado responde à voz de Deus. E glória a Jesus. O versículo 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Diante da verdade exposta, o coração aquecido, a resposta foi imediata. Voltaram apressadamente para Jerusalém. Anunciaram aos outros tudo o que havia acontecido no caminho. Um coração quebrantado, ele responde à voz de Deus. Não estou falando de sentimento, irmãos. Não estou falando. Eu estou falando aqui de um coração sensível à voz de Deus, que é capaz de sair daqui esta noite e redefinir a rota da sua vida. Mudar de atitude diante desta verdade absoluta. Diante desta verdade, mude a sua rota. Para alcançarmos resultados diferentes, devemos ter atitude diferente, nos posicionar diferente diante desta verdade. Porque Deus é capaz de mudar a rota da sua vida. O coração quebrantado anuncia a ressurreição de Cristo. No versículo 34 diz assim: que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Vejamos aqui que na reunião dos discípulos, eles estavam unânimes em um pensamento: Ele ressuscitou. E esta verdade precisa ser anunciada diante deste coração que se aqueceu, que respondeu a este chamado. Agora é anunciar a ressurreição, porque Ele vive. Aleluia. Ele vive. Ele vive. E glória a Jesus. Já vamos concluir. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Talvez você chegou aqui essa noite achando que está caminhando sozinho, porque as circunstâncias negativas te fez achar isso. Mas eu quero te falar uma coisa: as circunstâncias ruins não anulam o poder de Deus. Mais uma vez, as circunstâncias ruins não anulam o poder de Deus. Não importa o que você está passando, não importa. Para você, talvez não tenha mais jeito, assim como aqueles discípulos caminhavam no caminho com o seu coração ali entristecido, dado as circunstâncias não ser favoráveis. Talvez isso está acontecendo com você nessa noite. Circunstâncias parecem não ser favoráveis, não tem mais jeito. Mas eu quero te falar uma coisa: as circunstâncias não anulam o poder de Deus. Deus é capaz de mudar o cenário. Deus é capaz de mudar a rota, mudar o destino. Saia talvez dessa cegueira espiritual e veja Jesus. Ele é a luz em nosso caminho. Rasga o seu coração diante disso. Senhor,
Traga para a minha casa uma mudança, para o meu casamento uma mudança, para os meus relacionamentos uma mudança. Clame a isso, que Ele vai te responder. Responda isso, que Ele vai te responder. Tenha fé, acredite, mude a rota, mude o cenário. Quando tudo parece estar desmoronando em nossas vidas, entenda uma coisa: se incline para a voz de Deus, se curve diante de Jesus, pois Ele está no caminho com você. Talvez as circunstâncias só te cegaram. Talvez as circunstâncias só serviu para te cegar. Mas eu quero falar algo nessa noite. Jesus, através do Espírito Santo, guiou você para ouvir essa mensagem essa noite. Chegou a hora de abrir os olhos. Chegou a hora de entender que você não está sozinho no caminho. Chegou a hora de você sair de Emaús. Chegou a hora. E agora é. Chega. Caminhou todo o tempo sozinho até que deu errado. Saia de Emaús. Levante-se apressadamente. Permita que a palavra queime em seu coração. Volte para Jerusalém. Jerusalém aos pés de Jesus. Se curve diante daquele que pode mudar o cenário da sua vida. Se curve, se prostre. Jesus, Ele é o único caminho. Ele é a única luz. Ele é a única esperança para a mudança do cenário da nossa vida. Pode buscar aí os recursos, fazer terapia, ouvir um conselho. Só Jesus é capaz de trazer luz para o seu caminho. Só Jesus é capaz. Só Jesus. Só Jesus. Levante-se apressadamente. Corra para a cruz. Se incline diante dele. Eu quero convidar você a se pôr de pé nesta noite. Aquele que estiver usando saúde. Quero te convidar neste momento a fazer uma oração. E que a mensagem pregada não se finde ao sair desta porta, não se finde ao decorrer da semana, mas sim que vire uma prática em sua vida. Que a mensagem aqui pregada nesta noite seja a mensagem que aqueceu o seu coração, que trouxe a esperança a qual você tanto procurava, a esperança de uma vida melhor, a esperança de um relacionamento melhor, a esperança que dias melhores virão, a esperança dos discípulos a caminho de Emaús, dos discípulos de Jesus, se cessou na cruz, mas retornou com toda a força na ressurreição, porque Ele vive. E Ele vivendo, podemos crer no amanhã. Aleluia. Em que dias melhores virão? Glória a Deus. Em que dias que Ele vai estar caminhando conosco e vamos sentir a Tua presença, vamos nos alegrar nisso. Convide Jesus, Jesus caminhe comigo, porque sozinho já não dá. Eu cansei. E esta noite é a noite propícia para isso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. É um momento especial.
cenário, nos entregamos a Ti, ó Pai, neste momento. Como igreja do Senhor, ó Deus, clamamos, caminhe conosco todos os dias, ó Pai. Pai Santo, o quanto precisamos da Tua presença, o quanto precisamos da Tua misericórdia, o quanto precisamos ter sensibilidade em ouvir a Tua palavra, em praticar a Tua palavra, ó Deus. Deus, precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, para que, Senhor, nos alegramos em Tua presença. Ah, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de ler, de entender a Tua palavra. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo abre os nossos olhos diante da Tua verdade, Senhor. Muito obrigado. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ouvimos a palavra, e que palavra!